Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é sempre bom, sempre bom. Apesar de nós, Ele é bom. Bom dia, Wesley. Bom dia, Sidneia. Bom dia, Pina Tavares. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Ele é um Pai de amor, um Deus em poder. É um Pai que nos ama e tem poder para resolver qualquer situação. Bom dia, Elisa, que alegria te ver aqui de novo. Bom dia, Mercedes. Que bom ter vocês aqui, tá, gente? Que bom. Eu espero que vocês consigam ir até o fim. Eu sempre digo que há quem não pode e quem não quer, né? Espero que você possa e queira. Amém? Está com a gente aqui até o fim dessa ministração. Vamos falar de Gálatas 4 hoje. Muito bom, muito bom. Tema bem bacana. Fica quietinho aqui, que eu tenho certeza que vai destravar hoje. Vai ser algo muito poderoso que Deus vai estar tratando. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aleluia. Nós estamos numa carta poderosa. Uma carta que traz muita revelação para nós acerca da nova aliança. Bom dia, Claudinha, que alegria te ver aqui. Acerca da graça. É uma carta que destrava, tá, gente? Uma vez que ela é entendida, que a gente consegue colocar esse pano de fundo, entender por que Paulo escreveu essa carta, qual foi a motivação de Paulo, o que estava acontecendo com a Galácia, com a igreja da Galácia. Quando a gente tem esse pano de fundo, esse entendimento e lê essa carta ainda, gente, destrava esse assunto de nova aliança, de graça, de pós-cruz, de obra consumada. Bom dia, Dani, que alegria te ver aqui. Quanto tempo, hein? Destrava, gente, destrava. E o conhecimento, ele é libertador. Quanto mais a gente cresce no conhecimento, mais libertos somos, mais libertos somos. Por isso que Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento liberta. Jesus vai dizer assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, tem gente que aceitou Jesus, e tem gente que conhece Jesus. É diferente. É diferente. Tem muita gente na igreja que aceitou Jesus, na linguagem popular, é crente, mas não conhece Jesus. E não conhecer Jesus é não conhecer a graça, é não conhecer a cruz, é não conhecer Cristo, é não conhecer a libertação em Cristo. Então não seja apenas alguém que aceitou Jesus, seja alguém que conheça a verdade, conheça Jesus, conheça a graça, porque essa graça liberta. Bom dia, Patrick, que alegria te ver aqui. Bom dia, Luciene. Essa graça liberta a gente, liberta de muitas coisas. Tem muitas pessoas que são crentes, eu vou usar essa linguagem, tá, gente? Porque muita gente entende. Tem muitas pessoas que são crentes, mas não são libertos. Não são libertos. E o maior motivo que uma pessoa não é liberta é não conhecer a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta a gente. E ele disse também em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade. Então ele está dizendo, se me conhecer, vai ser liberto. Entende? Uma coisa é você conhecê-lo apenas para ser salvo. E na verdade nem é conhecer, é saber sobre ele. É saber sobre ele. Aquela mulher samaritana, quando ficou sabendo que era Jesus, ela creu e foi salva. Mas Jesus foi embora. E a Bíblia não relata o quanto que ela conheceu desse Jesus. Entende, querido? Conhecer a graça, é conhecer Jesus na sua profundidade, é conhecer Cristo, é conhecer a obra consumada. E é isso que liberta a gente. E hoje nós vamos falar sobre a libertação da escravidão, sobre esse modelo escravo de gente dentro da igreja, dentro da carta aos Gálatas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem muito mais como escravos do que como filhos. E qual a diferença, pastor? A diferença é que um filho, ele nasce tendo. Um escravo, ele precisa trabalhar para ter. Essa é a maior diferença, não que não haja outras. Mas essa é a maior diferença. Um filho nasce tendo.
nasce possuindo, nasce tendo tudo que o pai tem. Um filho, um escravo, ele precisa trabalhar para ter. É diferente. Então tem muita gente na igreja que tem essa mentalidade escrava. E a mentalidade escrava trabalha, aprofundando um pouco mais, a mentalidade escrava, ela trabalha com uma consciência de que Deus vem depois. Então toda pessoa que tem uma mentalidade escrava, obrigado meu amor, todas as pessoas que têm uma mentalidade escrava, ela trabalha crendo que Deus vem depois. Que primeiro vem o trabalho para depois vir Deus. E quando eu digo trabalho, não é somente nesse sentido de trabalhar na obra de Deus. É no sentido de você ter que fazer primeiro. Toda mentalidade escrava entende que Deus ele reage às nossas ações. E não nós que agimos às reações, não nós que reagimos às ações de Deus. É diferente. Um filho, ele reage às ações do pai. Um escravo, ele age e fica esperando a reação de Deus, de um senhor. Ele se comporta muito mais como servo do que como filho. A gente deve servir, sim, mas com consciência de filho. Todo filho que tem consciência de filho, ele serve. Mas nem todo servo tem consciência de filho. Então, esse modelo de ter que fazer para depois Deus fazer é um modelo escravo. Talvez no nosso entendimento de escravo, já no século XXI, a gente não é da época da escravidão, graças a Deus. Talvez quando a gente usa a palavra escravo, como Paulo usa aos Gálatas, talvez... Ô Daúde, que bom te ver, bom dia tê-lo aqui, que bom tê-lo aqui. Kels também com a gente, que alegria tê-lo aqui. Bom dia também Wagner com a gente. Deus é bom. Bom dia, Mateusão. Então vamos lá. A palavra escravo talvez não tem muito entendimento no século XXI, porque a gente não é do tempo da escravidão, mas troca a palavra escravo para trabalhador. Troque a palavra escravo para empregado. O empregado, o trabalhador, primeiro ele tem que trabalhar para depois receber, ou não é assim? É ou não é assim? Ele trabalha e depois recebe. Meu filho acabou de ligar aqui agora que recebeu. Ele recebeu o quê? Ele recebeu o dinheiro de um trabalho que ele fez. Ele trabalhou para receber. Então essa é a mentalidade escrava, a mentalidade de empregado, a mentalidade de um trabalhador. Não, se eu fizer, Deus faz. Se eu orar, se eu clamar, se eu buscar, se eu jejuar, se eu pagar o preço, Deus vai fazer. Essa é a mentalidade escrava. Não que a gente não deva fazer tudo que a gente já faz como cristão. Orar, jejuar, clamar, buscar, tudo isso é muito bom fazer. Mas cuidado com a consciência. Cuidado no porquê você faz, quando se trata de você. É diferente quando você faz a favor de outros. Aí você está sendo um intercessor. Mas quando se trata da sua vida, você precisa ter essa consciência que você é filho. Você é filha. Então, se eu sou filho, eu sou filha, eu não tenho que fazer nada para o pai me dar, já é meu. Eu obedeço, eu submeto, eu sirvo a ele em questão de honra por tudo aquilo que ele já fez por mim. Mas não com uma consciência que se eu fizer, meu pai me dá. As pessoas quando oram, você já começa a discernir como elas se relacionam. Quer ver? A maioria das pessoas que oram chamando Deus de Deus, a maioria, tá, gente? Eu não estou generalizando aqui. Deveria repensar quem Deus de fato é para ela e quem ela é em Deus. Porque, na verdade, Deus é Deus de uma religião. Pai é pai de uma família. Então, nós temos um Deus em poder, um Pai em amor. Nós precisamos ter essa consciência que nós fazemos parte de uma família, que Deus decidiu vir a essa terra com seu filho para formar uma família. E todo aquele que creu na obra que foi feita na cruz se tornou membro dessa família. E um membro de uma família que tem um pai é filho. Que tem irmãos é filho. Não é um escravo, ele não te chamou para trabalhar na família. Ele não te chamou para ser um servo de uma família, não. Ele te chamou para participar dessa mesa.
Ele te chamou para se tornar filho de Deus. João 1,12 fala que aquele que recebe Jesus e crê, ele se torna filho. Pastor, o senhor está chovendo no molhado. Não estou, querido. Enquanto a gente não tiver essa consciência do que eu estou falando aqui, enquanto você não ter essa firme consciência que você é filho de um pai que é Deus, ele é pai em amor, Deus em poder, você vive uma vida de escravo. E a vida de escravo não é boa. Eu não sou desse tempo, mas eu creio e já ouvi dizer que ela não é boa. Tudo você tem que pagar preço, tudo você tem que fazer para ter. Não, querido, não é assim. Não é assim. E por que muitas pessoas são assim? Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo de número 4, sobre isso. A gente terminou o 3 na lição passada, e agora a gente está entrando no capítulo 4, e Paulo começa dizendo assim, ora, digo que por todo o tempo, que todo o tempo é esse, gente? A pessoa se converteu, ficou 10 anos na igreja, todo o tempo de crente dela. 20 anos na igreja, todo esse tempo. 30 anos na igreja, todo esse tempo. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, o filho é menino, não importa quantos anos ele tenha, espiritualmente falando, mas se ele é menino, Paulo vai dizer que em nada, nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então não basta, querido, você apenas se tornar filho de Deus, você precisa crescer. Vamos fazer uma analogia com a realidade da vida humana mesmo. Um filho, quando ele nasce, um menino de um aninho, ele é herdeiro? Mas ele usufrui de nada. E é isso que acontece com muitos crentes. Eles são herdeiros, mas por ser meninos, eles não usufruem. É muito pesado para eles ser crente. Porque tudo deles, eles pensam que eles têm que conquistar de um Senhor. Conquistar de um Deus poderoso, quando na verdade eles já têm de um Pai. Já é deles, por eles serem filhos. Só que isso só vai acontecer quando a gente crescer no entendimento, na maturidade, na revelação, na luz do Evangelho, de saber que nós não somos filhos meninos, ou às vezes até somos, mas que nós precisamos crescer, porque a gente nasceu de novo. Então não é só nascer de novo, é crescer de novo, é um recomeço. A salvação não é o fim, é o início. De modo que a gente vai desenvolvendo a nossa salvação, isso é, nós vamos crescendo em entendimento, conhecimento, revelação do que de fato aconteceu com a gente quando a gente creu. De quem somos agora porque cremos. E nós não somos mais escravos. Nós somos filhos. Mas se você não tiver essa maturidade, você não usufrui. Eu volto ao raciocínio de um menino de 1 ano. Às vezes o pai dele tem um carro. Mas ele não pode dirigir, só tem 1 aninho. É dele. Mas ele não pode usar. Às vezes o pai dele, presta atenção, põe na mesa picanha. Picanha, gente, suculenta, com a gordurinha. E aí tá aquela mesa farta, muita coisa gostosa. Mas ele tem 1 aninho. E ele vai comer a papinha dele, mas ele não vai comer aquela picanha maturada, deliciosa, um dia de um grande churrasco. Já viu? Tem gente que faz aniversário, que pecado, né? Faz aniversário, comemora aniversário de 1 ano de uma criança e vai fazer um churrasco. E a criança simplesmente ela está sendo usada para que todo mundo coma carne. Ela mesmo não come. Então, o pai pode ter, imagina um fazendeiro com vários cavalos de raça. Quem gosta de cavalo aí? Aí a família está andando de cavalos, usufruindo daqueles cavalos maravilhosos e tal. Aquela criança não tem a autoridade, ela tem até o poder, mas ela não tem a autoridade para subir num cavalo daquele. Deixa eu dar um passeio aqui. Não tem. Não tem. Eu podia dizer muitas outras coisas que um menino não usufrui de um pai que tem. Não usufrui. O pai vai para a praia, né? Você que gosta de praia e às vezes mora longe da praia, vai para a praia com a família e tal, enquanto o pai está lá, pesca,
enfim, usufrui de tudo que tem na praia, o menino está ali no colo. E às vezes naquela tarde quente, está ali debaixo de uma sombrinha, ali dentro do carrinho dormindo. Ele tem esse dinheiro do pai, esse recurso do pai, mas ele não usufrui porque ele é menino ainda. Então, o meu carro, por exemplo, o meu filho maior cresceu e ele já tirou carteira aí no Brasil, já veio com a carteira dele e já está andando o carro para todo lado aqui, porque ele cresceu. O meu menor não pode, é dele, mas ele não pode. Então, gente, menino cristão, não vou dizer cristão porque cristão já cresceu. Menino crente que não cresce, não tem Deus como pai. Não usufrui do que o pai tem. Gente, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho e vamos dar uma compartilhada. Todo mundo fazendo isso, pode ser? É pelo Senhor, tá, gente? Não é por mim, é pelas vidas. Chama mais gente para essa live. Daqui a pouquinho vai esquentar. Sempre esquenta, né, gente? Então aí, não custa nada. Clica aí nesse aviãozinho. Acorda a turma aí. Até o seu dedo gastar. Na hora que gastar o seu dedo, você para. Vai marcando todo mundo aí que está online e chama eles para essa live aqui. Chama eles. Vai esquentar daqui a pouco. Bom, já marquei uns 20 aqui, ó. Marca aí também. Pronto. Estou enviando aqui. Envia aí também. Bom, então vamos lá. Ligar aqui. Quando liga, dá uma cortada. Então, gente, Paulo está dizendo, vamos voltar ao texto aqui, que em todo o tempo que um herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então, a mentalidade de menino é a mentalidade escrava. E a mentalidade escrava, desse comportamento do crente com um Deus, deveria mudar para o comportamento de um filho com um pai. E para mudar o comportamento de um crente com um Deus para um filho com um pai, é necessário crescer. É necessário crescer. É necessário um entendimento, a revelação à luz da obra consumada. E que eu e você, nós já somos filhos de Deus. E tudo que o pai tem já é nosso por direito. Por direito, pastor? Por direito. Você tem o direito. Direito, pastor? Eu não fiz nada. É porque você não fez nada mesmo. Mas alguém que fez bem feito. Alguém que fez direito. Para que você não tenha que fazer. Porque se você fosse fazer, ia fazer mal feito. Então, ele fez por nós. Então, presta atenção. Você não é justo porque você é bom. Isso é justiça própria, se você pensa assim. Você é justo porque Deus, através do seu filho, te justificou. Você não é santo porque você se esforça, você luta, isso pode até te ajudar. Mas você é santo, mesmo quando você consegue isso, você pode até ter esforçado, mas você é santo por causa da graça. Você é santo porque o que é santo habita em você. Você é regenerado porque o Espírito te regenerou. Você é justificado porque Cristo te justificou. Então, tudo que você é, Deus te fez ser. Não é por algo que você faz, mas é porque Cristo já fez. Então, quando você entende assim, você acaba com esse negócio de menino. Porque menino é que é birrento. Menino é que quando vai pedir alguma coisa pro pai, ele pede com birra. Se o pai não dá, birra mais ainda. Aí chora. Não, você já sabe que é seu. Então você até pede, você pode pedir, não é que tem algo errado em pedir, mas a sua consciência de filho é diferente. O meu filho, algumas coisas que ele me pede, na verdade a maioria, o mais velho, ele nem pede, ele só diz, eu vou fazer. Ele já sabe, tem essa autoridade, pai, eu vou fazer isso. E, amém, você sente que é para fazer, faz, a menos que eu discordo mesmo. Aí eu falo, peraí. Então quando você tem um relacionamento, olá Marcelo, que bom te ver por aqui. Demilson também, Jaqueline, Jurandir, Stephanie. Então, presta atenção, gente. Quando você tem uma consciência que você tem um pai, até a sua forma de orar muda.
Por isso que Jesus ensinou, quando você for orar, ore Pai Nosso. Porque Ele é Pai. Ele deixou de ser Deus para formar uma família. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para formar uma grande família. Então Ele veio a essa terra como homem, habitou entre nós, formou uma grande família e continua formando, e Ele volta a ser Deus. Porém, agora com uma família. Então Ele vem, assume a forma de homem, forma uma família, volta à forma de Deus, porém não esquece dessa família, pelo contrário, tudo de Deus está na relação. O prazer de Deus está na relação, a relação de uma família. Então acredite, você é um filho, o que você precisa é amadurecer. Porque se você for menino na fé, menino no entendimento, você se torna um escravo. Você se comporta como um escravo. E escravo, eu volto a dizer que é assim, escravo é um trabalhador, que ele trabalha para depois ter o seu salário. Mas filho não, filho, tudo que o pai tem já é dele, já é propriedade dele. Então, gente, continuando a carta aos Gálatas aqui, no capítulo 4, Paulo continua e fala assim, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, então ele espera que você cresceu e que eu cresci, e que os Gálatas cresceram. E ele fala assim também, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Quem já ouviu esse termo? Servo de Deus. Servo de Deus. Não que você não é servo de Deus. Todos nós devemos ser servos de Deus. Mas antes de ser servo de Deus, preste atenção nisso aqui. Seja filho de um pai. E entenda que você está servindo o seu pai, você está servindo a família. Você está trabalhando para que essa família cresça. Porque escravo gera escravo, filho gera filho. Se a sua mentalidade for de escravo, você está gerando escravo. Mas se a sua mentalidade for de filho, você está gerando filho. Por quê? Porque a semente dá fruto conforme a espécie. Qual é a sua espécie? Qual é o seu entendimento de quem você é? Então Deus não está preocupado. Preste atenção nisso aqui. Deus não está preocupado com o seu o quê enquanto você não definir o seu quem. Porque o seu quem, vou de novo. Porque o seu o quê, quando tem um quem mal resolvido, gera um quem errado. Ficou confuso? Eu explico. Quando você faz um o que para Deus, que é o seu serviço que você presta, sem o seu quem resolvido, isto é, não está resolvido ainda que você é filho de Deus na sua consciência, você vai gerar um quem errado na vida das pessoas. Elas também serão um quem como você. Então não pense você que Deus está preocupado com o quanto você trabalha para Ele. Isso vai fluir naturalmente. O amor de Cristo vai nos constranger. Como Paulo diz, julgando nós isso, morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Então, quando você tem a revelação desse amor de Deus, você o ama. E quem ama, faz a família crescer. Agora, presta atenção. Enquanto você não resolver o seu quem, Deus não quer o seu quê. Quem está entendendo, diga amém. Se não está entendendo, pode falar que não está. Pode falar que não está, que eu falo de novo. Primeira coisa que Deus quer que você resolva e que você precisa resolver é quem você é. É a sua identidade. Porque senão, se você analisar bem, ao invés de você prestar um serviço, você presta um desserviço. Porque para depois tirar da mentalidade de um escravo, que ele é escravo, é pior do que você pegar o escravo lá no mundo e ganhar para Jesus. É mais complicado você trabalhar na vida de um crente do que de um ímpio. Meu Deus, que luta. Que luta. Parece que cauteriza a mente no entendimento. Porque ele vem como uma esponja para uma igreja. E então ele vai absorvendo tudo, como se fosse a verdade absoluta. Então quando você coloca uma outra verdade, ou traz luz para essa área da vida da pessoa, porque eu costumo dizer que a luz não tem poder de criação, mas ela tem poder apenas de revelar o que já existe. Então, quando você traz uma luz, você fala assim, já existia isso, mas você não sabia. É muito difícil.
É desafiador. Agora, a pessoa que está lá perdida no mundo, ela já sabe que ela está errada. Agora, o crente acha que está certo. Então, como você vai trabalhar alguém e ajudar alguém que já acha que está certo? Por isso que é melhor você trabalhar que ele está lá fora achando que está errado. Então, olha como é sério quando você não resolve o seu quem. Você ganha pessoas lá fora, elas vêm para a igreja com a consciência errada. E para você trabalhar essa consciência depois, o desafio é muito maior. Então Deus está preocupado que primeiro você resolva isso. Você para de viver essa vida de escravo e tem a revelação que você é filho. Agora, quando é que você vai mudar nisso, nessa área? Quando você crescer em conhecimento. E conhecereis a verdade te liberta. Querido, você só ficou, muitos, tá? Você é força de expressão. Muitos só ficaram sabendo da verdade. Vou traduzir. Muitos só conhecem, não vou nem usar a palavra conhecer. Só ficaram sabendo de Jesus e foram salvos. Mas não conheceram Jesus na sua essência. Porque quem conhece Jesus, quem conhece a obra consumada, quem conhece a nova aliança, quem conhece o que aconteceu naquela cruz, na sua essência, tem luz sobre isso, conheceu a verdade. E se conheceu a verdade, essa verdade libertou ele. E a primeira libertação que a verdade faz na nossa vida é da escravidão. Então agora a gente não vive mais como escravos. Tem gente que está dentro da igreja, mas só trocou o Senhor. Mas continua no modelo escravo. Só que lá no mundo era escravo de Satanás, agora é escravo de Deus. O que é um escravo de Deus? É alguém que tem uma consciência de um Deus no fim. Então ele pensa que tudo que ele precisa de Deus, ele tem que pagar preço. Então ele paga o preço, depois Deus dá. Ele ora, depois Deus responde. Ele jejua, depois Deus faz. Essa é uma consciência escrava. Isso não significa, querido, que você não pode orar, jejuar, buscar. Tudo isso você deve fazer. Eu nem gosto de falar isso, porque é bom quando isso brota em você. De dentro para fora, esse desejo de jejuar, orar, buscar. Tudo isso. Mas às vezes eu falo isso por causa de muitos religiosos. Não você que está assistindo aqui. Nem você que está assistindo depois, mas alguém por aí. Ah, então não tem que orar, jejuar. Não é que você tem ou não tem, querido. Só que quando você tem uma consciência de filho, você faz tudo isso não por um Deus depois. Não porque vai ter que receber alguma coisa de Deus. Mas você faz tudo isso porque você ama estar com Ele. Você quer mais intimidade, você quer conhecê-lo mais ainda. Então você até mortifica a sua carne, você jejua, você ora. Você faz de tudo para ter esse Deus mais revelado, para ter uma intimidade maior com esse Pai, mas não com esse modelo, sabe? Que ensinaram por aí. Paga o preço, meu irmão. Quer vitória, vai chamando. Vai chorando, geme e chora. Então, assim, é uma consciência, querido, com muito amor, tá? Não é que criticar A ou B, eu sei, não é isso. É simplesmente trazer luz, entendimento, querido, é tudo isso que Deus tem nos proporcionado. Só um minutinho. É café literal com Jesus, tá, gente? Então, o que a gente está tratando aqui não é coisa minha, é da Bíblia. O texto diz para você e para mim, aos Gálatas, capítulo 4, que se você é herdeiro, porque você é filho, ou você não crê que você vai para o céu? Ah, eu creio, pastor. Então, se você vai para o céu, você é herdeiro do céu. Se você não é herdeiro, se você é herdeiro do céu, você não é herdeiro das coisas da terra? Poxa, crê piamente que vai para o céu, depois não crê que já é abençoado, não crê que Deus está cuidando, não crê que tem tudo em Deus, não crê que onde pôr a mão prospera. Poxa, se Deus vai te dar o céu, se Deus vai te dar a eternidade, não vai te dar as outras coisas. O que está escrito em Romanos 8, 32? Aquele que nem a seu próprio filho poupou antes, entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Poxa, só que você aprendeu diferente, né? Não, você tem que pagar preço, tem que orar. Gente, eles colocaram uma... Achei a palavra. Eles colocaram um poder na oração que não existe. Que não existe, gente. Vocês me perdoem aqui, eu sei que pode estar até frustrando alguém aqui agora que eu estou falando e escandalizando aqui.
mas colocaram um poder na oração que não existe, porque na mentalidade crentez é o seguinte: a oração é poderosa. Olha, então significa que tudo hoje que eu tenho, eu preciso antes usar o poder. E qual é o poder? A oração. Não, gente, não. É importante orar, sim. Mas primeiro a gente precisa até saber como orar. Como é que a gente ora? Como é que você inicia uma oração? Você tem consciência que você está falando com o Pai ou com Deus? Quando você começa a chamar Deus de Deus, você já deveria rever isso. Porque você tem que chamar Deus, não é que você tem. Eu não gosto de usar esse termo. É importante que você tenha a revelação que você tem um Pai. Então você ora para quê? Tem gente que traduz oração como pedir. Toda vez que eu vou orar é porque eu estou precisando de alguma coisa, eu vou pedir. Ah, pastor, a Bíblia diz pedir, e dá-se-vos. Está lá em Lucas, capítulo 11, e tem que pedir mesmo. Isso, leia tudo lá. Leia até o fim. Lá no fim está falando assim, pedir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que te traz a revelação, querido, que você já é filho. E ali tem uma parábola muito interessante, que fala de um amigo, eu já contei isso aqui, fala de um amigo que recebeu um amigo à meia-noite, não tinha o que dar de comer para ele, foi no outro amigo, bateu na porta à meia-noite e disse: amigo, eu recebi um amigo, eu preciso dar pão para esse amigo, você me arruma 3 pães para dar para o meu amigo? E aí o amigo que está do lado de dentro da casa fala assim: eu não posso levantar agora, já são meia-noite, eu estou deitado na cama com os meus filhos. E aí? Pegou alguma coisa aí? Então o amigo foi lá pedir para o amigo 3 pães. E o amigo lá de dentro da casa gritou: eu não posso levantar agora, porque eu estou deitado na cama com os meus filhos. Sabe o que ele estava dizendo? Estava dizendo: amigo, você é muito importante para mim, mas mais importante para mim são os meus filhos. Eu te pergunto, você trata Deus como amigo ou como pai? Você se acha amigo de Deus ou filho de Deus? Porque para Deus, filho é mais importante que amigo. Amigo amanhã pode ser inimigo. Tanto é que Tiago diz que aqueles que se opõem a Deus se tornam inimigos dele. Tá? Agora filho sempre será filho. Você pode ser amigo de Deus quando está em obediência, mas quando você estiver em desobediência, o que o diabo vai falar na sua mente? Agora você não é amigo de Deus mais. Então você fechou tudo. Aí você não consegue nem voltar. Por quê? Porque você não vê força para voltar. E você pensa que na sua força você não tem, já era. Mas quando você tem consciência, não, aí é o filho pródigo. Não, eu tenho um pai. Ele me ama incondicionalmente, independente do que eu fiz, eu continuo sendo filho. Aí pronto. Talvez se todo desviado saísse como filho, já teria voltado. O problema é que a maioria saíram como amigo. E quando saíram, se tornaram inimigo. E na mente deles, eu sou inimigo de Deus. Se eu sou inimigo de Deus, Deus não pode me ajudar em nada. Então ele se encontra fraco para voltar. Irmão, esse assunto é muito sério. E aí o que acontece? No texto lá da parábola, o que está acontecendo ali? Aí o amigo insiste, ele importuna até o amigo atender. E ele atendeu. Jesus conta que o amigo então foi lá e atendeu. E às vezes é por isso que você às vezes consegue, continua crendo que Deus dá quando você pede, e dá mesmo. Porque ele é bom. Ele também é amigo. Mas se você tiver consciência de filho, você não precisa ficar importunando Deus. Se você viver a consciência de filho, você vai parar de importunar Deus. Você vai parar de pôr Deus no fim. Você vai entender, não, Deus veio antes. Eu me tornei filho, ele já era pai. Quando eu vim fazer parte dessa família, ela já existia. Já tinha mesa. Quando você começar a entender que quando Deus cria a fome, ele já criou o pão. Aí você começa a entender um Deus de antes, não um Deus de depois. Então você vai parar de importunar Deus. E aí o que você vai fazer quando você for orar? Você vai orar, mas de outra forma.
Você não vai ser mais um mendigo espiritual, pensando que tudo você tem que clamar, pagar preço. Pastor, mas está na Bíblia, sim, na velha aliança, não na nova. Na nova nós somos filhos, na velha nós não éramos. O humano não era. Jesus que nos reconciliou. Jesus é quem veio formar uma família. E aí é diferente. Então, melhor do que ser bíblico hoje é ser cristão. É eu encontrar Cristo nessa Bíblia. É encontrar o que Ele fez por mim. E Ele me fez filho. E como filho, querido, o Pai sabe de tudo que eu preciso. Eu posso apresentar, eu posso falar, claro que eu posso. Mas é diferente eu falar assim, por exemplo. Deus, em nome de Jesus, me dá o que eu preciso. O Senhor sabe, olha que tem gente que faz isso. O Senhor sabe o quanto eu sou fiel à justiça própria, à meritocracia. O Senhor sabe o quanto eu tenho buscado, o quanto eu procuro ser íntegro. E começa. Já está tudo errado. Não é assim. Você nunca vai para o embate de uma barganha, principalmente a área de finanças, né? O senhor sabe que eu sou dizimista, o senhor sabe que eu sou ofertante. Não é nada disso. Você quer resolver isso de uma vez por todas? Você quer convencer Deus de te dar? Primeiro você precisa convencer o seu coração que já é seu. Não é convencer Deus de te dar. Você precisa convencer muito mais o seu coração de que tudo já é seu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você simplesmente se portar como filho. Quem se porta como filho já sabe que é dele. Então, o que você usa na sua oração? Você agradece por aquilo que você ia pedir. Pai, eu quero te agradecer, porque minha família é uma bênção. Os meus filhos são salvos. Meu casamento é restaurado no Senhor. Eu não estou vendo isso ainda materializado, mas eu sei que o Senhor já me deu. O meu salário é uma bênção, o meu emprego é uma bênção. A minha vida financeira não falta nada. Pode estar faltando, mas não falta nada, porque eu vou ver materializar isso. Pai, obrigado pela cruz. Obrigado por tudo que o teu filho já consumou por mim. Obrigado porque eu sou justificado nele. Obrigado porque eu mereço por causa dele. Eu não mereço por uma obra que eu fiz, mas eu mereço por uma obra que ele fez. Obrigado porque está tudo consumado, está tudo pago. A cruz já me deu tudo. E você pode ir falando as mesmas coisas que você iria falar pedindo. Mas você fala agora como um filho que entendeu, que cresceu, que já pode se apropriar de tudo aquilo que o pai tem. Não mais viver essa vida de escravo, sabe? De pede para lá e pede. Então o texto diz para nós, o texto que eu falei aqui de Lucas 11, que o pai estava com os filhos na cama. Ali está mostrando essa diferença. Você olha, eu poderia te atender, mas não dá, eu já estou deitado. Cama te lembra o quê? O que te lembra cama, pai, filho junto? Descanso. Quer pôr alguma coisa aí, gente? O que cama lembra? Descanso. Por ser uma cama onde pai está deitado com o filho, lembra o que também? Intimidade. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11, o autor dos Hebreus vai dizer assim que a gente deve se esforçar. Mas sabe para quê? Para entrar no descanso. Então, melhor do que ser amigo de Deus, não que não seja bom, mas eleva esse nível aí. Eleva esse nível. Vai para ser filho. Entenda que você é filho. Filha. E tudo que o pai tem já é nosso por direito. Vamos continuar aqui. Aí Paulo diz assim, olha, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa, gente? A morte da cruz. O tempo, na verdade, essa plenitude não é apenas a morte, é a vinda de Cristo, é a vinda de Jesus. É o nascimento, é o crescimento, é o ministério, é a morte, a ressurreição, é a plenitude. E eu e você somos de depois da plenitude.
Porque antes, por isso que tem que tomar muito cuidado com a leitura bíblica, antes não tinha plenitude. Aí era assim. Mas veio a plenitude dos tempos. E quando veio a plenitude dos tempos, nós nascemos depois da plenitude. Portanto, não é mais assim. Mudou. E aí é o que diz aqui, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. É bom a gente entender isso, que Jesus não nasceu no tempo da nova aliança. Ele não nasceu no tempo da graça, ainda que Deus é um Deus de graça desde o início, mas ele nasceu ainda no tempo, na dispensação da lei. Aí o texto diz, olha, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Por que resgatar? Por que resgate? Porque estavam se afogando. Porque eles estavam debaixo de condenação, de culpa, de maldição da lei. Então, Jesus ele veio para resgatar o que estava debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Jesus fez essa obra, nós cremos um dia nessa obra. Então hoje nós não somos mais filhos da lei, mas nós somos filhos da graça. Nós não somos filhos da velha aliança, mas nós somos filhos da nova aliança. Amém? Bom dia, Clodô, que alegria te ver aqui. Ele fala, olha, vamos lá. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama o quê? Deus, soberano, tremendo, tudo isso ele é como Deus. Mas a bondade dele se manifesta como Pai. Que clama o quê? Abba, Pai. Então, se você tem mania de orar, Deus isso, Deus aquilo, aqui não estou julgando se está certo ou está errado, mas para levar o seu coração a crer que você tem de fato um pai, que você é filho, e que Deus está mais preocupado em formar em você um quem primeiro, para depois você fazer um que para ele, saber da sua identidade. Então tome esse cuidado até mesmo nesse sentido. Amém, AG. Depois você assiste tudo. Que tenha um dia poderoso aí, tá? Então tome esse cuidado até no momento que você está orando. Chama ele de pai, de paizinho, Abba Pai. Porque é o Pai nosso. Pai de uma família. Que você faz parte dessa mesa. Que já tem o pão antes de você estar com fome. Que providencia o pão antes da fome. Um Deus que vem antes. Um Deus que nos escolhe antes. É tudo antes. Nós que somos o depois. E aí, gente, Paulo continua dizendo, fala assim, portanto, já não és mais servo. A gente usa muito esse termo, né? Servo de Deus, serva de Deus. Amém. Não está errado servir a Deus, gente. Mas eu volto a dizer, antes de servir, tenha a consciência que você é filho. Que você não serve um Deus. Você serve um pai de uma grande família. E quanto mais você serve esse pai de uma grande família, maior a família fica. E mais, você gera filhos. Agora, quando você tem a consciência de escravo, você serve um Deus para gerar escravo. Porque Deus gera escravo. Pai gera filho. Até o próprio Deus veio para ser pai, na figura de seu filho. E começou-se uma grande família. Então Deus tem prazer na família. Deus tem prazer na comunhão. É a comunhão do Espírito. É o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito. Deus é Deus de família. E que você é filho, eu sou filho. Então, portanto, já não és mais servo, mas filho. No original, já não és mais escravo,
mas você é filho. E se você é filho, o texto está dizendo, se você é filho, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Você não é herdeiro porque você fez alguma coisa para ser herdeiro. Você é herdeiro porque Cristo te fez herdeiro. É uma questão de consciência. Que você tem um pai que é bom, apesar de nós. Que não aplica o juízo sobre você como Deus, ainda que ele é um pai de poder, um pai Deus. Mas quando ele olha para você, ele não olha na figura de Deus, ele olha na figura de pai. Porque Cristo te reconciliou com ele. E você faz parte de uma família. E essa família, e nessa família, tem tudo que você precisa. Tudo que o Pai tem é nosso. A mesa está farta. Você só precisa comer. Você só precisa tomar posse por direito, querido. Por direito seu. Isso é a fé. Então, o que a gente falou na ministração passada. Quando você coloca lei na graça, você coloca incredulidade na fé. Então, toda vez que você relaciona com Deus baseado na lei, que é a mesma coisa de basear na meritocracia, basear num Deus que faz depois, um Deus condicional, um Deus, só na figura de Deus. Você está colocando lei na graça. Não faça isso. Nunca relacione com Deus baseado na lei, baseado na meritocracia, baseado no que você faz primeiro, baseado no depois de Deus. Não, Deus é Deus de antes. A fome vem depois do pão. Então, quando você coloca a lei na graça, você pode ter certeza que, sem você perceber, na sutileza do próprio inimigo, você também está colocando incredulidade na fé. E como eu disse, Deus não tem problema quando a gente coloca lei na graça. Ele fica triste, vamos dizer assim. Não é o que ele queria. Mas é falta de luz, falta de revelação, falta de entendimento. Fica até mais fácil para Deus entender. E ele sim abençoa aqueles que colocam lei na graça. Acaba respondendo por um outro caminho. Mas acaba respondendo, porque Deus é bom na essência de Pai. Então é menos pior. Agora, lei na graça. Agora, quando você coloca incredulidade na fé, aí Deus não aceita. Porque tudo que você precisa hoje na sua relação com o Pai é fé. E se você entrou com a incredulidade, você, infelizmente, você perdeu a fé. E quando você perde a fé, você perde a relação de um pai. Perdeu a relação, o que o pai tem já não é mais seu. E aí começa o grande problema de muita gente. Então, melhor do que relacionar com um Deus de uma religião, é você relacionar com o pai de uma família, a qual eu e você fazemos parte, e que tem uma mesa que não falta nada. Há uma mesa que não falta nada. Há uma mesa preparada, há uma mesa tudo pronta. E nessa mesa tem todas as suas demandas, sabia? Nessa mesa tem todas as suas necessidades. Nessa mesa tem todas as suas bênçãos. Está tudo nessa mesa. É um Deus que vem antes, que provê antes de cada uma das nossas necessidades. Na figura de Pai. Boa tarde, Mário, que alegria tê-lo por aqui. Boa tarde, Tony, pessoal de Moçambique aí.
Michela também chegou, bem-vinda. É um Deus que já preparou tudo para nós. Gente, vocês que estão chegando agora, nós estamos numa série, numa jornada da Carta aos Gálatas. Tem acho que 7 vídeos para trás aí para assistir. E se fosse você, assistia tudo. Cria uma disciplina aí de assistir pelo menos 1, 2 por dia, até atualizar. Nós estamos no capítulo 4 da Carta aos Gálatas. Na quarta-feira nós vamos continuar esse assunto, porém nós vamos continuar na carta. E na segunda parte do capítulo 4 tem algo muito interessante ali. Hoje o nosso tema maior aqui, para você que chegou agora, foi sobre essa diferença de escravo e filho. De muitos crentes que se comportam muito mais como escravo do que como filho. Então chegou agora, assista essa ministração toda. Se está gostando desse tema, está achando interessante, assista a série toda, para que possa entender essa carta. Essa carta bem entendida, como eu disse no início, destrava, te leva para um outro nível de relação, de entendimento, de revelação em relação a Deus. Amém? Então que você tenha aí, em nome de Jesus, um dia poderoso, uma semana poderosa, Aí você fala, pastor, eu tenho orado sobre isso. Você não precisa orar sobre isso. Não ore sobre isso. Não, pastor, eu tenho orado pela minha semana. Não ore sobre isso. Apenas se aproprie como filho. Declare sobre isso. É diferente. Profetize sobre isso. Porque essa tradução da palavra oração dá muito a entender que é pedir sobre isso. E tudo que o Pai tem já é seu. Então só apenas declare, profetize, se aproprie e determine a palavra da cruz. A sua semana está consumada. Todo problema que você tem para resolver na sua semana, o pão já veio antes. A fome vem depois. O pão já veio. Então já está tudo consumado. Então só se apropria e declara, eu sou filho, filha de Deus. Filha de um pai que me ama, um pai de bondade, de amor. E que já abençoou toda a minha semana. Porque Cristo já morreu. Então a minha semana será uma bênção. Onde eu colocar a mão, vai prosperar. Tudo que eu tenho para resolver, será resolvido. Enfermidade não prospera no meu corpo. Não prospera na minha casa, não prospera na minha família. Então já deu tudo certo. A nossa semana já é uma semana poderosa. E eu vejo vocês na quarta-feira, no mesmo horário aí no Brasil, na África e aqui em Portugal. 7h30 no Brasil, 11h30 em Portugal, 12h30 em Moçambique. Eu encontro com vocês na quarta-feira. Nós vamos continuar essa carta, capítulo 4. Nós vamos falar da segunda parte desse capítulo, que muito bom. Amém? Então, assista a live toda, você que não assistiu, e compartilhe, comente, compartilhe o máximo que você puder, porque o algoritmo do Instagram entende que é de relevância e o próprio algoritmo também vai estar compartilhando. Deus é bom e até quarta.